Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos este momento em torno do Evangelho de Jesus, para buscarmos a saciedade deste manancial, as diretrizes espirituais para os nossos espíritos nesta trajetória evolutiva em que nos encontramos. Que estes ensinamentos de vida eterna definitivamente possam prevalecer em nossos sentimentos e mover as nossas ações no bem constante. Que este manancial de luz, páginas vivas que Jesus deixou a toda a humanidade, conduzam os nossos passos pelas retas seguras do progresso espiritual. Nós confiamos, Senhor, na grandeza do seu amor, na sua misericórdia infinita que se estende nesta hora em favor de toda a humanidade da Terra, para que através dos ensinamentos da lei do amor, as nossas dores sejam minimizadas. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Guarda-nos em sua paz e faze de nós, Senhor, instrumentos dignos a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, e o item 3 diz assim: noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza, com convicção, com confiança. Assim, nós precisamos adquirir essa confiança inabalável na justiça de Deus, para que nós possamos ter a estruturação da fé. Há necessidade que a gente conheça, se esclareça e viva a justiça de Deus, nos conduzindo à perfeição. A justiça de Deus não nos conduz ao sofrimento. O sofrimento são consequência das nossas escolhas. A justiça divina nos conduz à perfeição, porque essa é a destinação de todos nós. E para sermos perfeitos, precisamos aprender a amar primeiro 5, 6, para amarmos 10 ou dezenas e centenas. E dentro dessa justiça divina, nós somos convidados a estar pelos vínculos e vetores reencarnatórios no ambiente da família. Então, a família é a primeira célula onde o espírito se manifesta, e é neste cadinho purificador, nesse reduto íntimo, que nós iniciamos a experiência do Evangelho, a experiência da fé, a experiência das leis de Deus. Porque se isso não se fizer em nosso lar, não faremos fora dele. Fora dele serão apenas aparências. A humanidade de agora, já neste último século, adentrando um novo século, está num estado de conturbação e de conflitos de valores morais superlativo.
E nós estamos então introduzindo a necessidade do Evangelho em família, que não é só o culto do Evangelho no lar, porque isso queremos crer que os trabalhadores espíritas cristãos já o façam por tradição. Mas queremos incentivar mesmo assim a implantação. Mas estamos dizendo que é Jesus no lar, né? Que transcende ao culto do Evangelho no lar. E se nós fôssemos perguntar qual o primeiro caminho para que um espírito se eduque como espírito, é no lar. Então eu vou trazer uns pensamentos aqui de alguns dos espíritos que estão norteando aqui a literatura espírita para isso. Vamos falar assim, olha: contrapondo-se à onda crescente da loucura que irrompe avassaladora de toda parte e domina penetrando os lares e destroçando os lares, desconstruindo as famílias, o Evangelho de Jesus hoje, como no passado, abre uma grande faixa de esperança, possibilitando-nos um futuro mais promissor, um futuro esperançoso, onde os desassossegos, as aflições do coração não terão ensejo mais em nós, porque nós estamos amedrontados, inseguros, e muitas vezes as ações que nos caberiam no lar para que esse estado fosse modificado, nós vamos questionar se nós estamos realmente fazendo. Nós temos um movimento interno de tentar introduzir dentro da moral social comportamentos e valores, entre aspas, equivocados, e que a juventude está sendo constrangida a aceitar como sendo tudo certo. Então vai se perdendo o paradigma do Cristo na nossa vida, porque as leis divinas, elas são atemporais. Elas não estão vinculadas aos modismos de comportamento da sociedade contemporânea, que espelha nessa liberdade necessária que nós estamos expondo para fora de nós, conteúdos que antes nós não colocávamos, porque estávamos só reprimidos, não resolvidos, não transformados. E agora que nós estamos com essa liberdade expressiva, e isso é um bem, há que o Espírito revelar-se. Todas as suas questões estão explícitas. Isso é um bem, porque a partir desta situação explícita, que nós, no ambiente familiar, com o Evangelho de Jesus, precisamos dar uma condução a esses espíritos que foram a nós confiados para essa finalidade. Nós sabemos que os vícios de toda sorte, de toda ordem, estão dominando a paisagem do planeta. E o Evangelho de Jesus enriquece os espíritos de paz, recuperando as nossas enfermidades espirituais de longo curso, que só agora, nesse momento, elas ficam muito evidenciadas. A mensagem da Boa Nova, ou do Reino de Deus, ou do Evangelho de Jesus, cada semana em família, representa remédio valioso, que consegue recompor as nossas distonias, os nossos desequilíbrios, né? Uma vez que a grande maioria encontram-se anestesiados, estados de consciência torporoso ainda, porque mergulhamos inadvertidamente numa faixa densa vibratória que permeia o planeta Terra nessa hora. Esta faixa densa, ela nos arrasta muitas vezes, porque há atrativos nessa faixa densa da psicosfera do planeta, atrativos ainda. Nós não resistimos a algumas tentações
que encontram dentro de nós uma repercussão forte ainda daquilo que não foi saneado na intimidade do nosso espírito. E, portanto, quando a família se reúne em torno do Evangelho e faz daquele convite, daquele dia da semana, um projeto para a nossa semana, onde cada qual de nós vai se auxiliar nesse sentido, quando nós abrimos as portas do coração para receber Jesus em nossa casa, nós fazemos uma ação saneadora nos fluidos densos emanados por nós mesmos. Essa higiene espiritual, ela é muito necessária para que o lar se mantenha saudável do ponto de vista energético. Esses miasmas, né? Deixar que a claridade dos bons sentimentos predomine em nosso lar. Para isto, nós precisamos ir nos desvencilhando do excessivo materialismo em que vivemos. Este materialismo é torporoso para nós e nós achamos que estamos cumprindo os deveres, com o trabalho, os deveres sociais, mas muitas vezes os nossos excessos caracterizam as nossas escolhas espirituais. Há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Porque no reduto familiar, raramente essas pessoas se importam com uma conversação edificante todo o tempo. O entendimento fraterno, o respeito, a tolerância, né? A concessão, a renúncia, o exercício da compreensão extremada pelo outro, a indulgência. Estes sentimentos, quando não prevalecem no ambiente familiar, não vão conseguir nortear o espírito para o seu progresso espiritual. Porque quando no mundo espiritual estamos no planejamento reencarnatório, aqueles espíritos que nos foram confiados temporariamente na condição de filhos, aqueles espíritos nos foram confiados para que nós os evangelizássemos, a partir da nossa evangelização. Quer dizer, nós levaríamos o outro até onde fomos conosco mesmo. O culto do Evangelho no lar não deverá ser uma formalidade externa de cumprimento de dever, onde vamos ler, vamos insistir uns com os outros, e isso ser uma atitude externa, que não repercute na coerência do relacionamento durante todo aquele período. E quando este evangelho não é suficientemente envolvente, não desperta sentimentos. É um desafio nós, os adultos, as pessoas do lar, criarmos um ambiente tão agradável no relacionamento com os outros, dos nossos, que eles se sintam bastante felizes com o convite de virem a participar desse momento especialíssimo da nossa vida. Nós não estamos de maneira nenhuma, logo na primeira hora da manhã, imantarmos o nosso pensamento de um pessimismo, porque isso seria um grande equívoco da nossa parte. Nós precisamos que o nosso pensamento realmente tenha um otimismo saneador, que nós tenhamos um pensamento esperançoso, mas que esse pensamento não seja fruto de ilusões, porque esperança não é ilusão. Então, nós estamos percebendo que há uma grande falência nos lares da Terra.
porque esse materialismo que está imperando, ele, sem nenhuma sombra de dúvida, é fruto de lares que, de maneira consciente ou inconsciente, promovem isso no espírito. Mas nós vamos precisar reverter isso. Porque nesse momento tão importante da humanidade, é necessário que nós façamos uma avaliação profunda, porque muitos pais recebem em seus lares filhos rebeldes, filhos com extremadas dificuldades. E cabe realmente ao lar oferecer um clima de evangelho dentro do lar, para que esse clima contraponha as más tendências que esses espíritos trazem. Porque nós sabemos que não podemos, de maneira nenhuma, interferir na consciência alheia, independente de quem seja. Mas nós podemos oferecer recursos, podemos oferecer vivências, um ambiente apropriado no lar que contraponham as más tendências que os espíritos trouxeram. E que lá na frente, quando esses espíritos tiverem que tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, aquilo que eles viveram no lar signifiquem para eles conflito. Porque eles vão pensar, diante do que receberam, se vão agir assim ou daquela outra forma. O nosso papel ante a esses espíritos é realmente contrapor ao que eles trouxeram de dificuldade com algo que seja a verdade. E isso é suficiente para que eles possam, lá na frente, pensar se vão tomar essa ou aquela atitude. Mas se escolherem o caminho que não é o melhor para eles, não vão escolher com alegria, vão escolher com muito conflito. E mais à frente podem retornar. Então, nesse exato momento, quando nós estamos voltando ao tema família, ao tema evangelho no lar, como a Célia colocou para mim ontem de uma forma muito clara, que nós não estamos falando simplesmente de reuniões com hora marcada no nosso lar para estudarmos um texto ou a doutrina espírita. Não é simplesmente isso, mas é como que nós vamos levar para dentro do nosso lar, nos relacionamentos que nós temos ali, o Evangelho. Que isso é muito mais do que uma reunião de Evangelho no lar. O Chico tem um livro intitulado Família. E o primeiro capítulo, que leva o nome do livro, intitulado Em Família, ele diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem
de paciência, renúncia e boa vontade. Então, vamos refletir nesses valores, para que nós possamos nos manter num lar e enfrentar nossos desafios íntimos e daqueles que vieram compor conosco esse lar. Esses 3 valores, eles são absolutamente fundamentais. E na falta de qualquer um deles, o lar pode fracassar. E como nós falamos ontem, muitos de nós viemos exclusivamente para a Terra para estruturar um lar. Muitas vezes nós podemos nos distrair com centenas de coisas, mas ao retornarmos ao mundo espiritual vamos perceber o equívoco. Então, vamos pensar nesses 3 valores: paciência, renúncia e boa vontade. Vamos começar com a paciência. Há questões que nós viemos resolver com os nossos familiares que podem levar a algumas reencarnações. Que a gravidade é tamanha que isso não será possível numa única existência. Mas, naquela existência, nós estamos iniciando um processo. E permanecermos juntos no lar, iluminados pelo valor da paciência, vai nos auxiliar muito. Porque vamos perguntar para nós mesmos se no nosso lar nós incentivamos de maneira concreta, com ações absolutamente concretas, que aqueles que estão conosco ali, filhos, esposa, marido, muitas vezes alguém que mora junto, se nós estamos estimulando o desenvolvimento da paciência, se no momento em que as situações se complicam, se nós nos reunimos para rever esse valor entre nós. Porque o que acontece, o que está acontecendo com o planeta Terra? O espírito não tendo aprendido no lar, não tendo sido estimulado todos os dias o desenvolvimento desse valor, ele vai, quando adulto, para a sociedade e tem extremadas dificuldades de fazer o bem. Porque a loucura que está implantada aí na Terra é em função dos espíritos, na sua grande maioria, não terem adquirido no lar esses valores. Quantas pessoas chegam na casa espírita em busca, desesperados de um trabalho, que nós possamos oferecer um trabalho, porque esses espíritos não se sentem trabalhando no bem. Porque o trabalho do bem, definitivamente, não é aquele trabalho que nós vamos simplesmente chegarmos na casa espírita e desempenharmos uma tarefa. O trabalho do bem é muito maior que isso. Não que nós não possamos fazer isso na casa espírita, mas isso vai ser a extensão
do que nós já fazemos no lar. No lar. Então, nós falamos ontem que muitos de nós que não desenvolvemos os nossos valores lá no lar, viemos para a casa espírita e trazemos para cá as nossas imensas dificuldades. Imensas dificuldades. Então, é ali, naquele cadinho, que nós vamos precisar estimular que os espíritos possam se desenvolver em valores. O espírito que está ali no lar, quando ele sair na vida adulta, ele vai precisar dizer na intimidade dele: foi lá em casa que eu aprendi a paciência. Foi lá em casa que eu aprendi a renúncia. Foi lá em casa que eu aprendi a boa vontade. Porque se não foi lá em casa, aonde teria sido? Na rua com os amigos? Nas baladas? Nas escolas? E hoje nós sabemos quão difícil é o ambiente escolar. Quanto o materialismo está arraigado ali, ou o descaso. Então, quando o jovem sai de casa, ele precisa ter sido motivado, incentivado ao desenvolvimento desses valores. Se eu não coopero em casa, essa pandemia é a amostra mais dramática dos problemas que nós não resolvemos no lar. Se eu não coopero no meu lar, com aqueles que me amam, que me trouxeram para o mundo, que me dão tudo, será que alguém vai acreditar que esse espírito vai cooperar de graça com a sociedade? Não vai. Não vai. E não fazendo isso, qual que é a chance desse espírito resolver o que ele veio fazer na Terra com ele mesmo, sem o desenvolvimento desses valores? Qual que é a chance? Mínima. Então é sobre esse aspecto que nós queremos abordar com muita profundidade esse tema. Porque todos nós que estamos aí, todos nós fazendo as maiores barbaridades, viemos de algum lar. Talvez ninguém tenha prestado atenção em nós. Talvez a nossa rebeldia tenha sido muito maior. Mas se assim foi, aqueles que estiveram por nós estão com as suas consciências tranquilas, em paz, pelo dever retamente cumprido. A sociedade que está aí, gente, está falida. A sociedade que nós estamos vivendo está falida, porque ela não mais se sustenta no orgulho e no egoísmo com todas as suas derivações. Não tem como prosseguir, porque nós não avançamos espiritualmente nem um palmo se nós permanecermos como estamos agindo.
E essa mudança, ela precisa ser no lar. E nós vamos ter que ter a coragem de assumir para nós mesmos, porque isso é possível. Deus nos concede que estejamos realmente fazendo escolhas. Nós vamos ter que ver se vamos ou não seguir com Jesus. E se nós decidirmos que vamos seguir com Jesus, não vai dar para ser do jeito que está. Não vai dar. Vamos buscar ajuda, vamos ver como vamos resolver as nossas questões, mas vamos entender que é sim do nosso compromisso desenvolver no lar os valores que nos faltam. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo, Senhor, para que nesta existência sejamos espíritos responsáveis e que comecemos pelo nosso lar, estimulando em nós mesmos e naqueles que nos cercam os valores de vida eterna, para que os espíritos que nos cercam, Senhor, possam receber, como recebemos nesta hora, as bênçãos do seu amor. Queremos, Senhor, rogar ao seu coração amoroso que visite os corações que se encontram nesta hora em extremada perturbação. Que os amigos que nos ouvem, que nos auscultam a alma, que identificam as imagens que nos cercam a mente, possam socorrer todos aqueles ligados aos nossos corações, visitando a sua intimidade, projetando luz e esperança. Que nós possamos, Jesus, redobrar o nosso trabalho, estendendo as nossas mãos, nossos corações, para aqueles que necessitam. Que o Senhor visite com sua equipe socorrista nossos irmãos encarnados necessitados de amparo e também aqueles que já partiram. Que possam ser abrigados na nossa casa, nas casas espíritas irmãs, nos templos religiosos. Que todos nós possamos redobrar a nossa vigilância para servir. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, estando neste momento, Senhor, na terra do cruzeiro.
queremos servir em seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.